Olá, pessoal, tudo bem? Tudo! Boa noite. Boa noite, meu querido. 8h30 da noite no Brasil, meia-noite e meia em Portugal. É verdade. Que bom que a gente consegue se conectar graças a essa globalização aí da internet, né? Exatamente. Então, hoje a gente está começando mais uma live do canal Espiritualidade Cosmos. A gente está fazendo nova live justamente porque a do mês passado, nem foi do mês passado, né? Foi 1º de agosto que foi a nossa primeira live aqui no Instagram. Ficaram algumas perguntas ainda em aberto e a ideia era justamente a gente poder ter esse espaço, esse tempo para poder se conectar, se reconectar, bater um papo, né? Evoluir juntos, né, Afonso? Bom, de novo, muito obrigado pelo convite, essa ideia da nossa querida Grace. Muito obrigado a todos vocês que estão aqui conversando conosco, batendo esse papo, é um prazer. Que este possa ser um momento de paz, de reflexão e que possa gerar pensamentos positivos numa vibração de esperança e harmonia. A nossa ideia aqui, então, é que nós passemos uma hora batendo papo, conversando sobre algumas coisas referentes à espiritualidade. Né? Então, que nessa uma hora a gente possa se desligar um pouquinho da pandemia, de questões políticas. Não que essas coisas não sejam importantes, elas são. Mas acontece que aquilo que nós vamos conversar hoje aqui a gente não costuma pensar no dia a dia, a gente não costuma, não tá com isso tão presente. Só que a importância de fazer isso, de discutir, de tratar desses assuntos, é que elas nos ajudam, essas questões nos ajudam a nos ver como seres imortais. E isso é muito importante para o nosso processo de alinhamento nessa vida, para o nosso processo de espiritualização. Por quê? Muitos dos medos e muitas das reações que nós temos na vida, elas decorrem do pior medo que nós temos, que é o medo de morrer. Todos nós, a gente não para pensar quantas coisas a gente faz, quantas reações, quantas angústias que a gente não tem, pensando e se isso acontecer, e se aquilo acontecer, porque, em última instância, a pessoa pode morrer. Só que se a gente começar a interiorizar e nos olhar como seres imortais, a gente vai perceber que a gente não vai morrer. O que pode acontecer é a gente deixar esse corpo como a gente troca a camisa. Né? É difícil falar, ou seja, é fácil falar, mas é difícil sentir, é difícil interiorizar, mas isso é um exercício. É uma coisa que a gente tem que se habituar a pensar assim, a nos vermos como seres imortais. No momento em que a gente consegue espiritualizar nossa vida, espiritualizar nosso dia a dia e começar a funcionar, olha, né? Tipo, morte não existe. Isso aqui é um palco, né? A vida real é do outro lado. Então a gente começa a perder determinados medos, determinadas angústias e a gente consegue, né? A gente consegue meio que se pacificar e começar a ver as coisas de um outro modo, talvez mais equilibrado. Então era esse recadinho que eu queria dar. Primeiro, eu estava fazendo uma meditaçãozinha antes de começarmos aqui e veio a intuição de falar, né, que a gente tem esse objetivo aqui. Então a gente começa hoje respondendo uma pergunta que não deu tempo no dia 1º de agosto, que foi de Isabela, aqui de Salvador. E um grande abraço para todos que estão aí em Portugal, aqui do outro lado do oceano, né? Que estão acordados ainda, que pra gente que está no Brasil tá mais tranquilo, 8h30 da noite, mas para quem está do lado de lá, tamo que vamos firme e forte, né? Então a gente começa perguntando, fale um pouco sobre o que são chakras. Chakras, tá. A gente já tinha conversado na live passada, tinha essa pergunta, e ela tinha ficado por responder. E por conta disso, o que, que eu fiz? Eu separei alguns pontos, porque veja bem, os chakras é um assunto vasto, é um assunto muito amplo. Então, assim, nós corremos o risco aqui de, por tentar resumir por causa do tempo, de acabarmos falando de uma forma simplista ou falando de uma forma muito resumida que pode às vezes dar a entender que a gente está falando de uma coisa que não é exatamente daquele jeito. Então, o que, que eu vou fazer? Eu vou tentar resumir ao máximo
e sair um pouquinho daquele chavão que nós temos na internet. Né? Porque todo mundo pode entrar na internet e vai ver lá aquela figurinha com os chakras alinhados, cada um de uma cor, bonitinho, e a gente acha que aquilo, e na verdade é uma coisa muito mais complexa. Né? Então, vamos lá. Tem alguns pontos, que é o que eu quero chamar a atenção aqui para a questão do chakra, que fiquem como pontapé inicial para quem quiser se aprofundar no estudo dos chakras. Tá? Então, eu quero que vocês escutem o que eu vou dizer aqui, tendo isso em mente. A gente vai dar um pontapé inicial. Até e aí... porque a própria pergunta, né, Afonso, ela é uma pergunta muito genérica, né? A pergunta é justamente, falem um pouco sobre o que são chakras. Ou Então, o que seja, eu vou fazer, eu vou atiçar a curiosidade e vou jogar algumas coisas aqui que provavelmente talvez vocês não encontrem tão facilmente na internet. A primeira coisa que nós temos que quando a gente fala de chakra, não dá para você procurar entender chakra sem você saber ter a noção de corpos sutis. Ou seja, nós temos esse corpo aqui, que é o corpo material, mas nós temos outros corpos. Quando nós deixamos esse corpo material, ainda temos outros corpos sutis, feitos de matéria, né? E conforme esses corpos vão subindo, a matéria é cada vez mais sutil, mas depois do nosso corpo, ou imediatamente anterior ao nosso corpo físico, nós temos o que nós chamamos de corpo astral. No espiritismo é chamado de perispírito. É matéria, só que não é matéria do jeito que a gente entende, e é uma matéria sutil que não é passível de ser captada tão facilmente pelos nossos sentidos. Então, para começo de conversa, não dá para a gente discutir chakras sem ter essa noção de que nós temos os corpos sutis. E isso por quê? Porque os chakras, eles estão localizados lá, eles estão localizados nos corpos sutis. Eles têm um reflexo no corpo material, eles atuam sobre o corpo material, mas eles são órgãos dos corpos sutis. E os chakras, tá bom, eu e você, olhando assim, a gente não consegue ver os chakras das pessoas. Né? Então, de onde é que veio esse conhecimento? Como é que isso surgiu? Então, o que nós temos é que mestres orientais, na Índia, no Tibete principalmente, mas também na China, há milênios atrás, começaram a utilizar a sua clarividência para observar. Então, o que a gente tem de conhecimento sobre chakras é decorrente de observação, de pessoas que se dedicavam a isso com, às vezes, uma vida inteira de meditação, de treino, para conseguir captar e perceber e observar nas pessoas, em diferentes pessoas, aqueles centros de energia e como é que eles se comportavam e que relação eles tinham com o corpo. Então, precisamos ter em mente isso. Corpos sutis, e o conhecimento que nós temos é fruto de uma observação. O outro ponto que nós não podemos deixar de levar em conta, e que muitas vezes a gente não se percebe, não se apercebe se a gente for só olhar lá o que a gente encontra na internet, é que se trata de um sistema. Nenhum chakra atua isoladamente. Então é muito comum a gente falar assim, por que não vou ativar o meu chakra frontal, ou o meu chakra cardíaco? Na verdade, nenhum deles atua isoladamente, porque se trata de um sistema, né? É uma coisa sistêmica. Então a gente está falando, na verdade, do sistema nervoso psicoenergético. Ou seja, pegou mesmo a base do sistema nervoso, esse que a gente conhece, estuda nos livros, né? As conexões, né? As sinapses, elas não acontecem isoladamente, né? O nosso corpo é essa complexidade, mas essa energia, ou seja, não acontece um chakra isolado do outro, né? É justamente da mesma forma. A gente precisa ter essa noção de que eles atuam em conjunto. Então, assim, qual que é a função dos chakras, né? Eles estão ali no corpo sutil para captar a energia cósmica. Aquilo que na Índia chamam de prana, na China chamam de ki, enfim, e que a gente chama de fluido cósmico, né, ou fluido vital, enfim. Ele capta essa energia e ele distribui essa energia pelo corpo vital, pelo corpo astral, e ajuda a dinamizar aquelas regiões equivalentes a ele no corpo físico. Então, e eles têm também, a gente pode dizer também o seguinte, que eles têm relação direta com o nível de consciência que a pessoa tem. E aí eu vou explicar... apagou a minha tela. E aí eu vou explicando para a gente tentar entender como é que funciona essa conexão. Então, assim,
o que nós temos que ter em mente é isso. É um sistema, ele capta essa energia, ele distribui essa energia, ele vitaliza, ele dinamiza a determinadas regiões do nosso corpo sutil e, consequentemente, do nosso corpo material. Uma outra questão que a gente também precisa ter em mente é o seguinte: várias tradições orientais examinaram essa questão dos chakras. Então, quando a gente conversa sobre chakras, a gente precisa ter uma noção de qual é a tradição de qual tradição a gente está falando. Né? A gente está falando de uma tradição hinduísta, a gente está falando de uma tradição tibetana, de uma tradição chinesa, de uma tradição japonesa. Porque, veja bem, elas não são iguais, assim, se você for pegar, por exemplo, as cores dos chakras, né? Então, se a gente entrar lá na internet, a gente vai ver o chakra coronário, uma cor mais lilás, né? O chakra laríngeo, uma cor azul, enfim. Só que, se você for pegar os textos antigos tibetanos e comparar com os textos antigos hindus, textos milenares, o que você vai ver? Que as cores não batem. E que muitas vezes cada uma dessas tradições ela atribui mais de uma cor ao chakra. E por que que isso acontece? Porque quando a gente vai... Veja bem, eu acho que em primeiro lugar tem uma diferença de como funciona a mente oriental e como funciona a mente ocidental. Então, para esses mestres orientais, o que eles falam é o seguinte: uma imagem é um texto. Então, quando você olha, você pega um texto milenar, um texto muito antigo oriental, e você vê aquela imagem, às vezes a imagem do homem sentado, com chakras, etc., e eles representam os chakras com pétalas, né? O que ele está querendo dizer? Que o chakra tem pétala? Não, não é isso que ele está querendo dizer. Na verdade, é uma representação alegórica, é uma representação metafórica, não é? Então, é muito comum que você veja assim, uma descrição de um determinado chakra, né? Você pega um texto antigo desse, e aí ele fala assim: qual que é a cor do chakra? Ah, o chakra, vamos dizer, o chakra tal, ele tem... Não é exatamente isso, eu não estou dando um exemplo concreto, eu estou aqui, enfim, dando hipóteses, né? Mas ele é muito comum você encontrar assim: o chakra tal tem uma cor vermelho, entender? Como é uma coisa alegórica. Então, assim, não vai ser aquela coisa certinha como a gente encontra lá na internet, né? E uma outra coisa também que a gente precisa examinar. Então, uma outra coisa que nós precisamos também ter em mente é que a gente olha lá na internet e a gente vê aquela figura, às vezes, sentada com os chakras, só que esses são só os 7 principais chakras. E os Tem principais mais que chakras... 7, Afonso? Mais que 7 chakras? Muito mais, nós temos chakras pelo corpo todo. Nós temos chakras nas pontas dos dedos, chakras nas palmas das mãos, né? Que servem para que nós transfiramos energia. Nós temos chakras nas plantas dos pés, em vários locais, nas orelhas, enfim. Esses são apenas os 7 chakras principais, pela tradição hinduísta, porque se você for para a tradição tibetana, são 5 principais chakras. Então, você entende que varia, né? E o que acontece? Mesmo esses 7 principais chakras, por exemplo, quando você vai para o Ajna Chakra, que é o chakra frontal, na verdade nós estamos falando de 3 chakras aqui. É um complexo de chakras. Quando nós falamos do chakra coronário, que fica aqui, 3 chakras. O coronário também é um complexo de 3 chakras, não é? O chakra umbilical, ele ali é um complexo de chakras também, que também inclui o plexo solar, né? Então, veja só, tem todas essas questões, né, para a gente examinar. Quando a gente fala que os chakras eles captam o prana e distribuem esse prana pelo corpo astral e ajudam também a dinamizar o corpo material, então o que acontece? A gente sabe que cada chakra ele tem uma ligação com uma glândula no corpo material. Então, o chakra coronário ele está ligado à glândula pineal, que fica aqui, se você fizer uma cruz aqui, lá né, no centro da cabeça. Então, você tem o chakra frontal, que esse aqui, ele está ligado com a hipófise. Se você for para o chakra laríngeo, ele está ligado com a tireoide. O chakra cardíaco com o timo. O chakra umbilical com o pâncreas.
O chakra genésico, o sexual, está ligado com as gônadas sexuais, não é? Nos homens são os testículos, nas mulheres os ovários. E o chakra básico, ele está ligado com as suprarrenais. Ou seja, o chakra básico é aquele que está voltado para baixo, ele fica numa região aproximada, né, equivalente no nosso corpo material, a região do períneo, e ele é o chakra responsável por nos ancorar na Terra, né, por trazer essa energia telúrica, que lá na Índia é chamada de Kundalini. E essa energia esse exercício de trazer essa energia da Terra que vai subir trabalhando e energizando todos esses chakras. Então, quando a gente fala... bom, só mais um detalhe. E aí, no corpo, esses chakras, eles ficam mais ou menos localizados em regiões que no corpo material são regiões de grande enervação, de grande concentração de enervações, né? Então, quando a gente fala que esses chakras, eles são um sistema, é muito comum, principalmente aqui no Ocidente, com a tradição judaico-cristã, a gente fala assim, não, eu vou trabalhar os meus chakras superiores, né? Não vamos trabalhar os chakras inferiores, chakra genésico, energia sexual, chakra básico é coisa de inferior, porque é terra. E o que acontece... Base, né? É base. A base para subir, né? É a base para subir. Então, ou seja, é de lá que vem a energia que vai subir e essa energia, para ela subir e atingir o chakra coronário, você precisa ativar todos os chakras, eles precisam trabalhar em conjunto. E se você tem um bloqueio em determinado chakra, você acaba trazendo esse bloqueio para a vida material, porque como eu estava falando, eles têm a ver diretamente com o nosso nível de consciência. Então, se você pega um chakra básico, por exemplo, e você tem uma vibração, uma atividade muito intensa no chakra básico, significa que você está vibrando num padrão que tem muito a ver com a Terra, tem muito a ver com o seu ancoramento, entende? Então, essas são as questões mais importantes. Tem uma pergunta que conclui aí, tem a pergunta que, de certa forma, ela faz uma correlação com essa questão da atração, dos pontos. Eu concluiria essa questão dos chakras falando. Lembra que eu falei no início que o conhecimento que nós temos dos chakras é o resultado de séculos de observação por parte de mestres e de pessoas que se dedicavam a isso, com seriedade, né? Então, quando você vai falar, por exemplo, das cores dos chakras, isso varia de acordo com a pessoa, varia de acordo com a idade da pessoa, com as atividades praticadas pela pessoa, varia de acordo com a situação de quem observou, varia de acordo com a tradição em que essa pessoa que observou se situa, varia de acordo com o momento em que essa pessoa observou, porque a coisa pode mudar. Entende? E daí que, por exemplo, tem aquela questão das pedras, né? Que a gente vai falar assim, tem a pedra do chakra. Sim, aí eu compro a jade, eu compro a ametista, eu compro o citrino, mas se eu colocar aqui, será que vai ativar os meus pontos, né? Se a cor muda e não é uma coisa, muitas vezes só uma questão de alegoria, a gente até pode pensar que tem algum mineral que, pela sua vibração, atue sobre o chakra. Mas não é pela cor, porque a cor ela varia, ela vai variar de um sistema para o outro, vai depender de uma série de coisas. Então, o que a gente pode falar é o seguinte, são esses os pontos principais dos chakras. Quando a gente vai mentalizar um chakra, não adianta só colocar a mente, você tem que colocar o sentimento também, né? Para ativar esses chakras, para alinhar os chakras, lembrar que eles são um sistema, eles têm que trabalhar juntos e, principalmente, por último, qual é o seu objetivo ao trabalhar os chakras? Qual é o seu objetivo quando você diz que quer saber mais sobre os chakras? Entende? Isso precisa estar claro também, porque aí você vai ver a qualidade da sua energia, a qualidade da atenção que você volta, que você dá para isso. Então, eu acho que esse é uma palavra-chave assim que eu acho que me tem um significado, que é a questão da intenção, né? Acredito que quando a gente faz qualquer coisa e joga uma intenção ali, essa coisa se transforma. Isso pode ser na nossa vida pessoal, na nossa vida profissional, né? Afonso é advogado, não sei se vocês sabem, ele é um advogado, como é que fala assim, de comércio exterior, como é que é, Afonso? eu trabalho... Negociações exteriores, né?
Esse negócio Então, assim, eu tenho um escritório de arquitetura, então, assim, pessoalmente a gente tem as nossas vidas, né? Profissionalmente outras, mas quando a gente joga intenção, né? Em cada processo, né? Falando em cada cliente que chega até você, né? Que é uma solução. Mas se você joga aquela intenção ali, né? Com teus filhos, né? Com a tua família também, né? Ou seja, com você também. Essa intenção, ela é valiosíssima. Quando você joga realmente aquela intenção, eu quero isso, né? Eu agradeço, eu ofereço. Isso tem um poder, se as pessoas soubessem, é incrível. eu sempre falo assim, a intenção e a gratidão são são as duas coisas, né, que a gente precisa ter sempre em mente, né? A gente tem o amor que está acima de tudo, que tem várias formas, vários níveis, e na base a gente tem gratidão e a intenção, né? Qual é a intenção que a gente coloca, qual é a qualidade de energia que a gente coloca nas E isso coisas. nos faz pensar, porque não basta a gente chegar numa loja de produtos naturais, né, e comprar uma jade, uma ametista. Eu falo essas, me colocou na cabeça agora, né? Mas assim, né, comprar um citrino, comprar uma granada, e aí colocar no chakra e ficar ali, não, eu vou colocar, eu vou dormir com a pedra aqui na minha cabeça, né, para ver se de repente melhora a minha vida. Mas assim, sem sentido, sem propósito, nem sem intenção naquilo, né? Então, se tu Sim, me perguntar, Grace, entre pegar uma pedra, né? Uma pedra do chakra, vá assim, né? Uma pedra do chakra e colocar no lugar. E não ter intenção, e não colocar a pedra, e ter realmente a intenção, eu vou te dizer, vá com a intenção que tu não vai errar. Se tiver é, pedra, poxa, bacana, aproveite a energia da pedra para poder potencializar. Mas não tem, joga a intenção que é muito melhor do que tu colocar, dormir com uma pedra na cabeça, né? Sem aquilo lá de exatamente. dentro. Eu diria que assim, a pedra sem intenção não é nada, a intenção sem a pedra, ok. Exatamente. Aí, indo para essa linha, né, que tem uma outra pergunta agora de Monieri, aqui de Salvador. Ela pergunta assim: somos co-criadores no universo? Como poderíamos compreender esse nosso papel e como atrairmos as coisas boas e ruins para nós? Essa é uma Pergunta pergunta interessante, né? maravilhosa, né? Porque somos co-criadores mesmo. E eu diria que tudo começa com o pensamento. Nós não prestamos atenção ao pensamento porque nós consideramos os pensamentos como algo imaterial, algo sem maiores consequências, algo que não tem um efeito sobre o universo. E esse é um grande erro, porque o pensamento ele toma forma, né? Quando você emite um pensamento, ele toma uma forma fora, externa à pessoa, e ele fica no campo áurico daquela pessoa, né? E a depender do tipo de pensamento, se é um pensamento direcionado a uma pessoa, esse pensamento vai apelar àquela pessoa e estabelece um vínculo entre você e aquela pessoa. Então começa daí, que o pensamento ele cria, né? Eu posso te dar duas opiniões para corroborar o que eu estou dizendo. Uma delas do Espírito Emmanuel. Então, assim, tem o Emmanuel, ele faz o prefácio de um livro, se não me engano, Nos Domínios da Mediunidade. Foi psicografado pelo Chico Xavier, um livro do André Luiz. E lá ele fala mente, ele fala cada médium com sua mente, com seus pensamentos, e ele fala de como o pensamento é importante, como ele é uma coisa concreta. E quando você chega do outro lado da vida, você percebe o quão forte, o quão concreto, palpável é o pensamento. A outra opinião que corrobora isso é a da física quântica, não é? Quando os físicos começaram a descer passar do micro para o nano, né? E eles chegaram à conclusão de que no universo ultra minúsculo as regras são diferentes. Eles começaram a perceber o quê? No experimento de onda, um experimento que a gente chama de experimento onda-partícula, né? Ele atira um objeto, enfim, infinitesimal, e aquele objeto ele tem naquele nível de universo, né, que é o nano, ele tem um comportamento que é paradoxal, porque ele se comporta como partícula e como onda, ao mesmo tempo, mas a depender de como você observe.
É que nem aqueles desenhos, sabe, que tem dois perfis. Se você concentrar sua atenção, você vê dois perfis. Se você mudar sua atenção, você vê uma taça. É a mesma coisa, né? Então, o que acontece? Eles viram lá na física quântica que é a nossa consciência que determina o que a gente vai ver. Ou seja, a nossa consciência pré-existe a matéria. A nossa consciência não existe como um produto do cérebro. É ao contrário, é a nossa consciência que cria a realidade ao nosso redor. É a nossa consciência, como seres imortais espirituais, que cria esse corpo. Não é? Então, é por isso assim, que é tão importante a gente começar a se ver como ser espiritual e ter a consciência de que nós não somos o corpo. Eu não sou o corpo. Eu não sou meus pensamentos, eu não sou minhas emoções. Eu sou um ser imortal. Eu sou uma consciência. Então, essa consciência é que cria toda a realidade. Isso está lá na física quântica. Não é? A questão é que nós vivemos uma realidade ainda, nós vivemos ainda como de acordo com a realidade newtoniana, que é uma realidade ali do século XVII, né? E você tem propostas verificadas pela física quântica, que a gente está falando que é final do século XIX, início do século XX, ou seja, já tem mais de um século, e a gente não se apropriou ainda. E continua lá vivendo de acordo com a física newtoniana de lá do século XVII, que serve para um determinado nível da nossa vida, mas que não serve para tudo, e principalmente não serve para essas questões. Então eu citei para você aí Emmanuel falando do pensamento, eu citei para você física quântica, falando também dessa coisa da consciência, de como a consciência determina como é que você vai ver a realidade. E aí a gente começa a ver o seguinte, a partir daí, a partir do nosso pensamento, a partir da união do pensamento com o sentimento, aquilo que a gente chama de intenção, é que a gente constrói a realidade, né? E a gente atrai pela simpatia, vamos dizer assim, pela coincidência de padrão vibratório. E o padrão vibratório vem de onde? O padrão vibratório vem dos nossos sentimentos, do nosso pensamento. Não é? O nosso pensamento influencia o nosso karma. Isso foi até uma explicação que eu dei no último vídeo lá do canal, que eu postei na semana passada. Quando a gente fala de como a mente influencia a formação do nosso karma, principalmente através dessas ligações que nós estabelecemos com as outras pessoas em decorrência da forma como nós pensamos a respeito delas e das formas que nós enviamos. Eu devo dar uma dica para quem está aqui com a gente e também quem vai assistir depois, né? Que essa live vai ficar salva nos nossos perfis, né? Do Espiritualidade Cosmos, do meu, do Gre.Hoffman, e no canal mesmo do Espiritualidade Cosmos, lá no YouTube, tá? Para quem não conhece, no próprio YouTube tem vários vídeos com mantras vibracionais. E isso ajuda muito para quem não começou ou que está com um pouco de dificuldade de manter vibrações mais leves, mais altas, porque ela tem vibração de amor, vibração de cura. E não é assim, vibração não, porque a Afonso até pode explicar um pouco melhor pra gente essa questão fisiológica, o que acontece com o corpo quando a gente vibra baixo, quando a gente vibra alto. Tu até pode dar aquele exemplo legal que a gente conversava nos nossos grupos de estudo quando tu morava aqui no Brasil, que a gente falava assim, né? Quando chega alguém, entra lá na casa da gente, ou no escritório, ou no trabalho, aí a pessoa tá com aquela energia ruim, tá mal-humorada, tá vibrando muito baixo, né? Eu sempre falo assim, se a gente vibrar nessa mesma vibração, a gente vai se chocar. Mas se a gente mudar a vibração, se a gente elevar isso, ó, não pega, não pega. É aquela coisa assim, tipo, olha, você tá bem, você tá tranquila, tá em harmonia, e de repente vem uma onda de raiva, de irritação, e você tem que se perguntar, peraí, de quem que é essa irritação? Não é minha, de quem que é? De alguém. Então eu não vou pegar a irritação do outro. Opa, perdeu por aí, não vou pegar não a bola. Mas assim, a gente pode lançar mão, e eu faço isso frequentemente, lançar mão de várias ferramentas para nos induzir a um estado de consciência alterado, nos induzir a um padrão vibratório melhor. A gente pode fazer umas...
eu até quero corroborar em relação a isso que tu acabou de falar sobre o que é meu e o que é do outro, né? O quanto isso na nossa rotina, no nosso dia a dia, nos impacta profundamente, né? O quanto isso faz com que a gente tenha mais discussões com a família, mais discussões com os colegas de trabalho, com os clientes. Até assim, para tu ver como a espiritualidade ela envolve um todo. Né? Quando a gente vai falar sobre espiritualidade. Ah, mas vai falar sobre espiritismo? Não, a gente está falando sobre espiritualidade, né? Tem no FedEx um treinador. Eu até posso jogar depois aqui no nosso Instagram para que alguém. Olha só, não tô falando nada de religião, né? Nada de espiritualidade. Mas o quanto a autoconsciência faz a gente ser mais felizes, né? A gente assim, se conectar, entender o que é nosso, o que é do outro, né? Então, esse treinador, ele fala justamente do quanto ele recebe ofensas durante o jogo e ele entende que aquelas ofensas não são pessoais. São jogadores que ambos querem ganhar e que vale de tudo para ver o seu lado. E aí ele acaba o jogo, assim, veio um monte de bordoadas, mas isso não é meu, ele se blinda e ele termina o jogo completamente leve. Né? Então, vou colocar para tu ver que são exercícios, né, Afonso, que a gente procura. Tem gente que acaba utilizando mais a meditação para poder se conectar à respiração, outras pessoas com terapias, né, com psicólogos, terapeutas holísticos. Cada um vai encontrar o seu caminho, encontrar aquilo que lhe faz bem. Porque Afonso e eu, a gente não está aqui para te dizer que o espiritismo, né, que Umbanda, que o católico, né, que o evangélico é a verdade absoluta. A gente está aqui para a gente trocar uma ideia de como a gente pode ser bons para, né, para nós e para os outros. Exatamente isso. Eu acho assim, eu acho que tem, independente do caminho que a pessoa tem escolhido, eu acho que tem um fio que liga tudo isso aí, que é o autoconhecimento. Para você saber o que é do outro, o que é seu, você primeiro tem que se autoconhecer. Se você não se autoconhecer, você não vai nem começar, não vai conseguir fazer essa diferenciação. É a chave, né? Autoconhecimento, Afonso, mais uma vez, a chave de tudo. E o que acontece, falando, por exemplo, do ponto de vista do espiritismo, Allan Kardec, em momento nenhum, disse que o espiritismo era a religião certa. Né? Para começo de conversa, que ele disse, olha, primeiro, que é melhor você deixar passar 99 verdades do que engolir uma mentira. Segundo, se por algum acaso, algum dia, a ciência divergir do espiritismo, fique com a ciência, não fique com o espiritismo. Então, enfim, então, o espiritismo nos permite, e daí vem a minha admiração, não é? Nos permite ter essa visão, que eu acho que é uma visão de muito bom senso, né? Kardec era conhecido, foi chamado eu acho que foi por Leon Denis, que no enterro dele falou assim, olha, chamou o Kardec do bom senso encarnado. A minha experiência pessoal me deu essa condição de buscar olhar as coisas com esse equilíbrio, com essa, não é, com essa tranquilidade e poder saber que cada pessoa vai se adaptar ou vai se atrair ou vai encontrar sua felicidade numa determinada expressão ou numa determinado tipo de ligação com a verdade ou com a divindade, enfim. E que não é uma questão de ser um superior ao outro, estamos todos juntos tentando nos ligar a essa divindade. E mesmo, inclusive, em várias narrativas espíritas, em vários livros que narram a vida do outro lado, é muito comum a gente ler que a pessoa viveu uma vida inteira como católica e ela parte para o outro lado, não existe um choque, né? Porque a própria consciência da pessoa e os espíritos que tomam conta daquelas pessoas, eles tratam uma coisa de uma forma que seja parecido com o que a consciência daquela pessoa precisa, não é? E é como então, se dissesse... pera um pouquinho, que tu já vai responder a próxima pergunta. Segura aí, que tu já tá entrando na resposta. Então, a pergunta é de uma pessoa que não quis identificar, e não tem problema. Até já vou dar um spoiler aqui, que a gente já marcou a nossa próxima live para setembro, né, Afonso? Acho que foi 19, né? 19 de setembro que a gente marcou. Pode mandar lá, não quero ser identificado, fique bem à vontade, porque a ideia aqui é a gente realmente trocar uma ideia, né, bater um papo. Então, é uma pergunta de uma pessoa e que diz assim: pronto, eu sou católico. Como é que explica esse negócio de vida após a morte, né? Porque para mim, eu morri, eu fico ali, acabou. Eu vou esperar a ressurreição de Jesus
E, tipo, é isso. Como é que funciona isso para as religiões que acreditam na vida após a morte? Tipo, para mim é meio intangível isso. Explica pra gente um pouco, Afonso. Vamos lá. Em primeiro lugar, eu acho que tem uma diferença aí. Como a gente está falando, é um fio que liga todas as religiões, que é essa necessidade de autoconhecimento. E uma coisa também, um fio também que liga todas elas, é o fato de que todas elas acreditam que existe algo além da matéria, dessa matéria, não estou nem falando da matéria astral, desta matéria que nós tocamos, né? Então, já começa que nós poderíamos dizer que todas as religiões são correntes espiritualistas, né? Porque elas acreditam que há algo além da matéria, elas não são materialistas. Claro, nós estamos falando de religião interiorizada, porque você pode dizer que você é católico, espírita, umbandista, evangélico, o que for, e ser uma pessoa profundamente materialista. Né? É o que a gente chama de religião externalizada, né? Religião externa, ou seja, para todos os efeitos socialmente eu sou dessa religião, mas a minha prática é materialista. E isso tem a ver com o que nós estávamos falando lá no início. Quando a gente fala assim, olha, a gente precisa começar a se olhar como ser imortal. Quando você interioriza isso, o seu paradigma muda completamente. Porque não faz mais sentido você se engalfinhar. Vou começar aqui a dar exemplos, tá? Você se engalfinhar por uma herança, ou não faz mais sentido você brigar com os amigos por causa de dinheiro, ou não faz sentido uma pessoa querer assassinar a outra. Eu vou assassinar como essa pessoa não morre? Ela só deixa o corpo aqui e continua viva, né? Então, o paradigma muda completamente. Então, primeiro então, a gente tem que pensar isso, né? De que forma de religião a gente está falando. Então, a gente está falando de uma religião internalizada, né? A pessoa se identifica como católica, É. né? Então, o E que aí, acontece? pra ele, porque a gente tá até falando, né? Que nem todo católico acredita que morreu, né? Isso cada caso é um caso, porque cada pessoa é uma pessoa. Eu tive uma experiência durante muitos anos da minha vida como católico. Eu nasci numa família católica, fui criado num colégio católico, não é? Então, eu tive uma experiência de algum estudo da doutrina católica. E o que eu posso dizer é que a doutrina católica, ela, claro, tem os dogmas todos, etc. E aí, se a gente for entrar na discussão de como foi que esses dogmas se formaram, enfim. Tem toda uma discussão de que os primeiros cristãos acreditavam em reencarnação e que a reencarnação foi um tema que foi retirado dos dogmas católicos no Concílio de Constantinopla, lá no século VI, Concílio II de Constantinopla, porque o imperador bizantino Justiniano tirou, porque a Teodósia, que era a mulher dele, não se sentia confortável com o tema reencarnação, porque se ela era imperatriz toda poderosa, como é que ela poderia reencarnar e E vir não como... encarnar na. Não é? Então, essa ideia da imortalidade, a ideia da reencarnação, ela subverte completamente todos os esquemas, todas as estruturas. Porque eu não posso me orgulhar de uma coisa. Sempre como eu falo assim, por exemplo, quem já trabalhou em empresa vai entender o que eu estou falando. Quando você trabalha em empresa, você é empregado da empresa. Então você tem uma mesa, você tem um computador, né, que a empresa fornece para você. Que é da empresa, que não é É da seu. empresa, não é seu. Então, mas é comum você andar no corredor e fulano fala assim, olha, Afonso, onde é que eu deixo esse documento? Deixa lá na minha mesa. Ou então tá lá em cima do meu computador. Eu falo que é minha mesa, eu falo que é meu computador, mas não é meu. Isso é emprestado. Na hora que eu sair da empresa, fica lá para outra pessoa. Entende? Então funciona mais ou menos da mesma forma. O que eu tenho aqui é emprestado, são ferramentas que eu tenho para eu aprender, para eu evoluir, para eu saber como é que eu posso usar essas ferramentas para o Dharma, ou seja, para fazer o melhor que eu posso fazer pelo universo, neste momento, na condição que eu tenho, sem esperar. Enfim, isso é um aprendizado. E é um aprendizado que você não consegue em uma vida de 80 anos. Então, quando a gente começa a pensar como seres imortais, a gente subverte tudo isso, a gente começa a perceber que absoluto só Deus. Todos nós somos relativos. Somos relativos e por isso o nosso crescimento, a nossa evolução não para nunca, porque ela é sempre relativa. A gente nunca atinge o absoluto. Então, é muito comum, por exemplo, no catolicismo, você encontra, vamos dizer, a imagem dos anjos. O que seriam esses anjos?
são seres que já foram criados bons, já foram criados perfeitos, eles já apareceram no cenário ali no universo, já apareceram anjos, né, de asa e tudo. E quando você vai para outro tipo de corrente espiritualista, como o espiritismo, e, enfim, outras correntes menos, vamos dizer assim, menos tradicional, não posso nem dizer que o espiritismo não é tradicional, porque o espiritismo já tem 150 anos, enfim, mas enfim, né, correntes mais novas, o que acontece? A gente fala o seguinte, não tem privilégio, não tem essa criatura que foi criada já boa, que já foi criada perfeita, porque isso, na verdade, somos todos iguais, somos todos irmãos, mesmo Jesus Cristo. Não é? Mesmo Jesus Cristo teve um processo de evolução para chegar até onde ele chegou. Ele é nosso irmão. Então, é muito difícil assim também a gente falar, comparar religiões, porque, na verdade, a gente está comparando tipos de fé. A fé não é uma coisa que possa ser comparada, porque a fé é uma experiência. A fé é uma experiência incomunicável, intransmissível. Mesmo duas pessoas católicas que acreditem na mesma coisa vão experimentar essa mesma coisa de formas diferentes. Porque E, a vida se trata sobre experiências, né? e Então, assim, a experiência... Exato. ambas as formas de experimentar essa mesma coisa são legítimas, né? De novo, a gente está falando de religião internalizada. A gente está falando daquela religião que não é meramente uma capa social para você se inserir no grupo. A gente está falando de uma religião que a pessoa realmente sente, não é? Que a pessoa pratica e que leva a pessoa a querer tentar ser melhor. É disso que a gente está falando. Então, assim, o que eu entendi da pergunta é que, olha, quando a gente fala de reencarnação, a gente está falando de um processo evolutivo, de um ser que é imortal, de um ser que é eterno. E que ele não vai atingir essa evolução, não dá para a gente dizer qual é o final dela, porque ela não tem final, é dentro da nossa... Deixa eu aproveitar então esse gancho e fazer a próxima pergunta, que é do Christian, meu irmão de Porto Alegre, que está aqui com a gente hoje. Eu tô super feliz que ele está aqui. Mamãe também está aqui, que eu vi que ela disse Rio Grande do Sul presente. Salvador. Ele fez uma pergunta interessante. Como que se explica cientificamente a presença dos espíritos desencarnados versus os espíritos encarnados, né? Porque, teoricamente, nós aqui, de massa, que a gente fala de massa de matéria, que a gente pega, a gente toca, a gente ri, a gente chora, né? A gente tá aqui, todo mundo, pelo menos eu tô te vendo aí, Afonso, eu tô vendo meu irmão dando um like ali, meus amigos, nossos amigos, né? Quem tá aqui veio perguntar o que tá acontecendo aí. Isso a gente tá vendo. Mas e a galera que, né, se foi, né? Tá onde isso? Como é que eu provo cientificamente de que existem pessoas, almas, espíritos, enfim? Como é que funciona isso? Vamos lá. Em primeiro lugar, a gente precisa falar de que ciência a gente está falando. Como a gente disse anteriormente, nós vivemos no paradigma newtoniano, que foi concebido no século XVII e que serve para explicar movimentos mecânicos. Ou seja, eu pego uma bola de bilhar e eu atiro e eu vou calcular qual é a distância que ela vai percorrer a depender da quantidade de energia que eu imprimir nela. A física newtoniana, assim, sendo muito simplista em pouquíssimas palavras, ela serve para explicar esse tipo de fenômeno. A gente não vive de acordo com o paradigma quântico. E a gente não pode nem dizer que é tão novo, porque já tem 100 anos ou mais. Então, a gente não vive com o paradigma quântico, né? Que já postula uma outra visão de mundo. Então, assim, a gente não tem ainda uma ciência, vamos dizer assim, uma ciência oficial que comprove a existência da vida depois da morte, porque a ciência oficial como diz a física quântica. O observador influencia o objeto, influencia o experimento. Então, se eu sou cético e eu já parto do princípio de que não existe nada, qualquer experimentação que eu faça vai dar o resultado de que não existe nada. Não é? Então, assim, já começa desse princípio. Não é? A gente está falando de religião, a pessoa fala que ela é ateia, mas a ciência é a religião dela. Não é? Então a gente começa já relativizando isso. Fora isso, existem estudos que foram feitos e que são estudos que a ciência oficial
Porque uma coisa é assim, vamos lá. Você pode examinar um caso, ler um caso e chegar à conclusão de que você não concorda com aquilo e de que aquilo não é real. Só que esta não é a postura da ciência oficial. A ciência oficial que prega tanto a isenção, ela não é isenta, porque nenhum desses cientistas oficiais foi ler a respeito de reencarnação, foi estudar a respeito, foi estudar os fenômenos que ocorreram ao redor de Chico Xavier. E todos os jornalistas e cientistas que entraram em contato com Chico Xavier e foram estudar e foram conviver durante um tempo com Chico Xavier, saíram de lá não mais céticos. Isso aí... Afonso, só para tu continuar, Carla está perguntando se ciência é religião. Pode ser, a depender da postura que o cientista tenha em relação à ciência, ela pode ser uma religião. Claro que sim. Não é? O seu trabalho pode ser a sua religião. Vai depender da postura que você tenha. Né? Se você acredita naquilo cegamente, é isso que eu estou falando. Se você tem uma ciência que prega isenção, o método, vamos lá, o método positivista que procura, né, o paradigma positivista que procura a isenção total, ele fala o seguinte, tá, se você é isento, para você ser isento, você precisa pelo menos olhar, examinar um objeto e saber do que se trata, para você dizer sim ou não. O problema é que, os cientistas eles não fazem isso. A corrente oficial na ciência não faz isso. Ela pega esses temas e ela já parte do princípio de que é tudo baboseira. Entende? E o que eu estou dizendo é o seguinte, o cientista que ele se coloca numa posição dessa, ele atua como se a ciência fosse a religião dele. Porque ele não admite nenhuma dúvida ao que ele está fazendo, ele não admite nada fora daquilo. Peraí, o que é isso? Não é um dogma? Não é? Então a gente precisa relativizar isso. Mas voltando à questão da ciência. Então. Tem 4 minutos para concluir essa pergunta, que é a nossa última, porque vai faltar 5 minutos e eu queria que tu fizesse um encerramento para a gente, tá? Então, rapidinho. Então vamos lá. Reencarnação. A gente tem um estudos conduzidos por um cientista chamado Ian Stevenson. Ele tem vários livros onde ele examinou centenas de casos de crianças pequenas que falavam que tinham sido determinadas pessoas em outra vida. E ele coletou e estudou esses casos. E ele foi lá nos locais onde essas crianças tinham dito que viviam. E ele comprovou as coisas que aquelas crianças não tinham como saber. Você tem, então, no mínimo, você pode pegar aquilo ali e ler e, para pelo menos, querer negar. Né? Você precisa, primeiro, ter lido. Segundo, você tem, hoje em dia, um grupo de médicos que estudam a vida depois da morte a partir de experimentos, ou a partir de experiências de quase morte. Então, no YouTube a gente encontra seminários desses grupos de cientistas que estão estudando sim. E por último, já na década de 1930, para você ver como o tempo passa e a gente não se apropria dessas coisas. Na década de 1930, os astrônomos eles começaram a calcular a massa de todos os astros das galáxias e chegaram à conclusão de que a massa dos astros que nós conseguimos ver, ou seja, aqueles astros que emitem energia, emitem luz, eles não chegam a 30% da massa da galáxia. Eles perceberam que a gente sai somando a massa estimada dos astros, não dá, a conta não fecha. Onde é que está o resto? E aí, pelo efeito gravitacional, eles descobriram que 85% da massa do universo é o que eles chamam de matéria escura. Uma matéria que os nossos sentidos não captam, que a gente não consegue captar, que a gente consegue inferir a existência dessa matéria pelo efeito gravitacional. Então, vamos lá. Se a gente tem um objeto tão denso, tão denso, tão denso, que nada escapa dele, nem sequer a luz, que é o buraco negro, por que a gente não pode ter uma matéria tão sutil, tão sutil, tão sutil, que esteja no espectro oposto, no polo oposto do buraco negro, e que seja tão sutil que não seja captada pelos nossos 5 sentidos materiais, da matéria mais densa. Né? A gente estaria no meio termo. Né? Então, tá aí. Eu estou lançando essas provocações. Tem coisas. Se você quer saber, se o Christian quer saber com relação a como é que a ciência pode explicar isso, tem caminhos.
A gente só precisa puxar o fio A desse. quântica tem uma teoria sobre isso. Então tem bastante ponta desse novelo para a gente puxar, e se quiserem a gente faz uma live só sobre isso. Mas tem lá os livros do Ian Stevenson, você tem esse grupo de médicos cientistas que pesquisam a vida após a morte, e você tem muita coisa. E você tem essa questão da matéria escura. Será que essa matéria escura não são as cidades astrais, todos os espíritos desencarnados? Enfim, tem um monte de coisa aí, né, que a gente precisa investigar. O que eu acho que a gente não pode é simplesmente dizer assim, não, é coisa de espiritualidade, aí isso é baboseira. Porque isso é dogma. Do mesmo jeito. Por isso que eu falei que, a depender da postura do cientista, a ciência pode ser uma religião também. Então, tá. Então a gente fica hoje por aqui com as perguntas, né? Então a live vai ficar salva no nosso canal do Espiritualidade Cosmos, no YouTube, aqui também no Instagram. E eu vou te pedir, Afonso, para tu gentilmente fazer 5 minutinhos, 4 minutinhos de uma meditação para que a gente possa ter um final de noite mais tranquilo, mais sereno, que a gente possa olhar para dentro um pouco de nós, se conhecer melhor e, consequentemente, ser mais feliz. Certo, vamos lá. Então agora nós vamos à meditação, a parte final da nossa live. Vamos então começar fechando os olhos, respirando, vamos nos acalmando, e com essa respiração mais profunda e mais calma, vamos prestar atenção ao que ocorre aqui no nosso peito e vamos visualizar uma pequena luzinha lá dentro. Uma pequena luzinha branca que está habitando o fundo do nosso coração, do nosso peito. Respirando profundamente, vamos então olhar para essa luzinha. Vamos nos relacionar com ela e vamos perguntar quem ela é. Para que ela está aqui conosco? O que é que ela tem a nos dar e o que é que nós podemos dar a ela? Respirando ainda lentamente, profundamente. Vamos permitir que essa pequena luzinha vá aos poucos crescendo, aumentando o seu tamanho, a sua intensidade, e que vá se irradiando pelo nosso corpo e pelos nossos chakras. Que do chakra cardíaco ela comece a se irradiar para o chakra umbilical, para o chakra genésico, para o chakra básico. E que assim, essa luz branca que parte do nosso chakra cardíaco seja a nossa capacidade de amar, a nossa capacidade de ter empatia com o próximo. Que nós possamos trazer essa energia, essa luz branca para esses chakras, porque o chakra cardíaco está aqui no meio. Ele está aqui para integrar a nossa posição material, a nossa posição na Terra, de seres encarnados, ou a nossa posição que busca o alto, ou a nossa posição que busca a cidadania cósmica. Então, que nós possamos irradiar essa luz branca que parte do nosso chakra cardíaco para o chakra umbilical, para o chakra genésico, para o chakra básico. E assim estender a nossa capacidade de amar para a nossa expressão material no mundo terrestre. Que nós possamos estender a nossa capacidade de amar para as nossas atividades cotidianas, para todos aqueles com quem cruzamos nos caminhos do dia a dia. E que essa luz branca possa também se irradiar para cima, para o alto, tomando o chakra laríngeo, o chakra frontal, o chakra coronário. Que essa luz branca seja a nossa capacidade de amar aí também. A nossa busca por uma maior capacidade de amar. O nosso pedido ao alto, ao universo, que nos ajude a ampliar essa capacidade de amar. A nossa busca por essa cidadania cósmica, por essa irmandade universal, que nós possamos participar dela, amando, aprendendo a amar cada vez mais e integrando as nossas
a nossa percepção de sermos seres encarnados aqui, que se expressam aqui no mundo material, mas que ao mesmo tempo somos seres imortais, somos seres eternos, cidadãos do universo, e que possamos integrar isso e nos manifestar aqui no mundo material como seres imortais e eternos. E que nós possamos então seguir no resto das nossas vidas com essa capacidade de amar expandida. E que nós possamos, sempre que necessário, sempre que sentirmos vontade, fazer essa integração, de buscar pedir ao alto a luz branca do amor, essa capacidade de amar, e trazê-la para cá, para baixo, para a vida material, para os nossos atos cotidianos, que nós possamos conseguir fazer essa integração e que possamos seguir com muita paz, harmonia, esperança, saúde, sempre pensando em como é que nós podemos, o que nós podemos oferecer ao universo dentro das nossas capacidades e que possamos, enfim, nos olhar como seres imortais e agir assim. Que assim seja. Muita paz, muita alegria a todos. Vamos nos ver em breve, novamente. Não sei vocês, mas, meu Deus, que flashes brancos de luz. Obrigada, Afonso. Obrigado. Ouvindo mais uma vez. Uma honra, um prazer enorme estar aqui com vocês. Minha noite. Estou muito contente. Muito obrigado. Que nós possamos repetir mais vezes. Vamos lá, então. Dia 19 de setembro. 19 de setembro, mais uma live do canal Espiritualidade Cosmos aqui no Instagram. Depois a gente passa lá pro canal no YouTube. Quem tiver interesse pode mandar, vão mandando. Podem mandar ou no Instagram da Grace, ou no Instagram do Espiritualidade Cosmos, ou deixando lá nos comentários no canal do YouTube. Pode deixar também... Manda no direct no nosso celular, daqui a pouco, quero mandar pelo WhatsApp, quero mandar... Tem tanto canal, né, tanto meio para fazer a pergunta. Nós vamos coletando perguntas, eu acho que provavelmente deve ter ficado algumas perguntas que a gente não conseguiu. Sim, acabaram ficando algumas perguntas, porque também interrompeu uma hora só, né? Acaba... não dá tempo, mas dia 19 de setembro a gente vai ter uma nova live. Já temos 2 perguntas já engatilhado, mas são perguntas que inclusive é do mesmo tema, então fica mais fácil de respondê-las, né? Perfeito. E a gente espera todos vocês mês que vem. Esperamos que tenham uma boa noite, uma noite de muita paz, de muito amor. Que assim e seja. resto de agosto iluminado. Um grande abraço a todos. Boa noite. Boa noite.